Personal trainer, quem nunca recebeu a seguinte mensagem do seu aluno: professor, eu não vou conseguir ir na aula hoje, surgiu um imprevisto. E muitas vezes essa mensagem é 20 minutos antes da aula, 30 minutos, 1 hora, 10 horas antes da aula. Você cobra ou você não cobra? Ó, eu vou explicar para você por que não cobrar uma aula que foi desmarcada com no mínimo 24 horas de antecedência pode estar gerando um buraco gigante no seu modelo de negócio como personal trainer. E quando eu falo em modelo de negócio, eu falo em faturamento, eu falo em posicionamento. Então, fica até o final desse vídeo, porque no final eu vou passar para você um script pronto do que você deve falar para o seu cliente, para o seu aluno, para que ele tenha uma boa impressão de você e principalmente ele não fique aquela sensação de desleixo, de não profissionalismo ou até mesmo muitas vezes se sentir ofendido. Então, ativa o sininho, dá um like no vídeo, porque você vai estar ajudando muito a este professor que vos fala e dessa forma eu vou estar conseguindo semanalmente estar passando conteúdo para enriquecer o atendimento de vocês como personal trainer. Eu quero começar esse vídeo falando para vocês sobre o buraco invisível, tá? Que muitas vezes não é invisível, que vocês podem estar cometendo na sua carreira, no seu gerenciamento do seu negócio de personal trainer. E para isso, tá? A gente vai pegar uma calculadora e eu vou calcular com vocês. Imagina que a semana, tá? Você atende de segunda a sexta. E durante esse período da semana você tem 2 desmarcações. Quem tem muito personal sabe que isso pode vir a acontecer, tá? 2 desmarcações em todos os alunos que você tem durante a semana, você ter 2 desmarcações aí na semana. Vamos arredondar esse valor para ficar fácil o entendimento do cálculo, talvez você cobre mais que isso, talvez você cobre menos que isso, mas vamos entender o modelo de negócio e como isso pode estar causando um buraco gigante. Olha só, imagina que a sua hora-aula é R$100, tá? A sua aula é R$100. Então a gente pega 100, se tá 2 desmarcações na semana, você tem aí 200, tá? R$200 de não caixa, de um dinheiro que não entra, mas que você reservou um horário para atender esse cliente. R$200. Esses R$200 vezes 4 semanas, um mês, né? Dá o equivalente a R$800. Agora imagine esses R$800, se a gente for calcular ele no ano. Eu faço vezes 12, dá o equivalente a R$9.600. Você tem um déficit no seu caixa anual da sua empresa personal trainer de quase R$10.000. Assusta, né? Quando você começa a colocar na ponta do lápis, você escrever, você calcular, você vê que é muita coisa. E lembrando que quando você organiza, né, a sua agenda de personal, você já tem os horários das aulas pré-estabelecidas, e isso faz de você alguém que já está preparado, direcionado, apontado para dar aquela aula. Então, se esse aluno, esse cliente, ele desmarca com menos de 24 horas de antecedência, bem provável que você não consegue remarcar essa aula. Bem provável que você organizou essa agenda para aquele horário estar disponível para aquele aluno. Esse horário você não vai conseguir fazer dinheiro, ou seja, vai ser um horário que você reservou, mas que você não recebeu, ou seja, que você trabalhou de graça. Você tem a noção e a ideia de como é importante você ter esse olhar para que a desmarcação de uma aula ela afete muito a sua empresa. E eu vou trazer mais um ponto ainda que é absurdamente importante para você modificar a forma como você pensa as desmarcações que você faz com o seu cliente. A real que ninguém gosta de falar e eu procuro sempre passar para quem está comigo, os profissionais que estão comigo, que é o medo de cobrar uma aula não dada. E eu passei por isso, então eu consigo falar com propriedade. Eu sei o que passa na nossa cabeça no momento que a gente entende que uma pessoa, né, um indivíduo, pagou para estar conosco ali durante aquele atendimento, ele não foi e você se sente muitas vezes na obrigação de não cobrar a aula final, você não trabalhou. Só que é aí que vem o pulo do gato, tá? No momento que a gente tem esse medo de não cobrar, o próprio aluno, tá? Preste bem atenção porque isso é muito importante. Você precisa colocar isso na sua cabeça. É muito difícil, eu levei muito tempo para colocar, então eu sei o quão difícil é, que é o seu aluno, ele não tem a percepção da real importância que é o treino, tá? Principalmente, nem é o treino, do seu atendimento. Porque ele não... E não é obrigação dele entender isso, é obrigação de você mostrar isso para ele. Ele não percebe que ali está um profissional que está deixando de atender, está deixando de receber, que principalmente é o trabalho dessa pessoa. Ah, mas ele sabe que é o meu trabalho, Dudu. Não, ele não sabe. Se você não mostrar para ele que realmente é o seu ganha-pão, que aquele horário é específico para você ganhar o seu dinheiro, ele não nota. E você pode pensar, ah, mas ele vai achar que eu sou um mercenário e vai me trocar por outro profissional.
Eu te digo uma coisa, se esse teu aluno, obviamente que você vai usar o script que eu vou passar para você aí no final deste vídeo, desta aula, se o seu aluno ele abandonar você depois daquele script que você mandar para ele, pode ter certeza que é um aluno que vai te dar muita incomodação no futuro, porque ele não conseguiu, apesar de tudo que você demonstrou para ele não conseguiu enxergar profissionalismo em você, e aí você tá ferrado. Aí você quebra realmente, porque se ele não enxerga profissionalismo, ele não vai ver e notar a real importância. E quando ele não nota a real importância, ele desmarca. Qualquer outro compromisso, que é mais importante que o seu atendimento, vale mais a pena desmarcar com você. No momento que você consegue gerar profissionalismo na cabeça dele, olhar de profissional para você, isso totalmente fica modificado. Claro que a gente trabalha com humanos, tá? Então, no momento que a gente entende que aquele aluno, ele é um aluno que sempre esteve presente e por algum momento, tá? Depois de 1 ano, 2 anos com você, um tempo, a gente não tem uma data bem estipulada, mas é um aluno frequente, imprevistos acontecem. Uma observação esses imprevistos são recorrentes, eles acontecem com grande frequência. Se é um aluno seu que está já há bastante tempo contigo, nunca falta, ok, eu acredito que tudo há uma exceção, mas a gente precisa entender, se o aluno no começo já começa desmarcando com você, não dando real importância, não trazendo à tona o porquê que ele faltou, quais são os motivos reais que ele faltou e se torna algo recorrente, tem algo errado aí, tá? Porque assim, se ele sabe que pode desmarcar com você, que essa aula não vai ser cobrada, então não é muito importante. Não é importante para você, afinal você não cobra dele. Então esse é um ponto-chave, é fazer com que o seu cliente, seu aluno, ele perceba profissionalismo. Quando ele percebe profissionalismo, pode ter certeza que ele vai pagar e vai pagar com gosto. Porque ele sabe que tem um profissional do outro lado dele. Mas tem outro ponto que é importante a gente conectar para que esse pagamento ele aconteça. Obviamente que você não quer receber para não atender, né? Mas se você não atender por um motivo que não é seu, que não foi relatado para você com antecedência, você precisa ser pago. E para você ser pago, você precisa conectar 2 coisas que eu vou passar para vocês. A regra é, aula desmarcada com menos de 24 horas de antecedência, ela deve sim ser cobrada. E como que você vai comunicar isso para o seu aluno? Isso precisa sempre, em hipótese alguma, não acontecer dessa maneira. Precisa previamente ser acordado com o seu aluno. Então, ele precisa, antes de você começar o treinamento, entender que é assim que você trabalha. Que é assim que você gerencia a sua carteira de aluno. Afinal, você é um professor de sala cheia, você é um professor com muitos alunos, então você tem muito fluxo de alunos. Você não pode, por exemplo, não atender, porque isso vai afetar o seu fluxo, tá, de caixa mensal, anual. O seu negócio ele acaba sendo brecado, né? Quando você não faz não toma esse tipo de comportamento para o seu negócio. Então, você explicar muito bem para ele, ó, sempre com 24 horas de antecedência, porque se eu te der menos tempo, nem precisa falar se eu te der, né? Mas se eu te dou menos tempo para me avisar, eu não consigo colocar um aluno no seu horário. Ou seja, aquele horário ele está preenchido para você. Eu organizei a minha agenda para você, eu organizei o meu tempo para você, eu me desloquei até o local que você treina para atender você, então eu não consigo colocar outro aluno no horário. Agora, se você me avisa com 24 horas de antecedência, é bem possível que eu consiga remanejar outro aluno, eu não perco esse horário, consigo realmente colocar alguém para treinar comigo, tá? Mas, obviamente, como eu falei alguns minutos atrás, toda regra existe uma exceção. Então, se o cara chega para você, eu tenho um atestado médico, ou como eu falei, é um aluno que está sempre muito assíduo com você, não falta, mas houve ali furou um pneu, sei lá, alguma coisa aconteceu. Eu concordo que há sim uma exceção para esse tipo de aluno e que vale a pena você fazer isso, porque isso mostra também um lado muito humano de você. Mas esse lado humano, ele deve existir, mas a gente não deve perder esse profissionalismo. E uma coisa que é muito importante salientar é tato nessa comunicação. Você não deve ser incisivo. Não, porque se você não ir, eu vou cobrar de você, porque é assim que funciona o meu negócio, porque eu sou um profissional e tal. Se você chegar nessa abordagem, cara, pelo amor de Deus, né? Você está sendo muito rude com o aluno, mas você comunicar a ele que você cobra dessa maneira, que você tem isso muito bem estabelecido no contrato, que eu vou falar mais para frente, faz toda a diferença. Então, estabeleça sempre previamente, tá? Não comunicação na hora. Comunicação na hora é a falha da briga, da desentendimento, e aí sim você perde o aluno com certeza. Sobre contrato, né? O que você precisa cuidar num contrato? Eu já vi de profissionais falarem assim, contrato não resolve. Cara, não é somente a questão de não resolve, não é que você vai colocar o seu aluno na justiça, vai lá e vai processar ele porque ele não cumpriu o contrato. Mas o contrato muito mais é de você ter por escrito aquele combinado que você faria com ele normalmente de forma verbal.
Então você tem ali no contrato, por exemplo, um prazo de cancelamento, 24 horas com antecedência. Se ele não leu, por exemplo, vamos supor, né, que ele não leu o contrato, você vai conseguir, ô fulano, olha só o que estava escrito no contrato aqui, estava previamente acordado. E é assim que eu trabalho, que eu exerço a minha função de personal trainer. Outra coisa que você pode colocar também no contrato é sobre remarcações. Você estipular que você remarca no máximo 2 aulas no mês. Então imagina, o aluno cancela com você sempre, está sempre remarcando, sua agenda fica muito bagunçada, fica desorganizada, você não consegue captar novos alunos, porque você está teoricamente cheio, mas também com muitas falhas e muitas vezes ali quase 10 mil no ano de caixa negativo no seu caixa anual do seu negócio. Então é legal ter isso aí. E claro, obviamente, tolerância de 15 minutos, 20 minutos, para caso o seu aluno não chegue. Tem outras coisas que você pode colocar no contrato, tá? Isso é muito legal, eu acredito que eu posso gravar um vídeo só falando sobre contrato para vocês, tá? Só colocando tudo que seria interessante colocar num contrato e para vocês estarem mais blindados disso. Então o contrato ele não é algo que você vai levar para a justiça ou processar o aluno, não. É muito mais, tá? Algo que você vai previamente combinar com ele. E um negócio legal de falar sobre contrato é que você pode fazer como? Elaborar o contrato, tá? Digitar ele aí no Word, no seu computador, enviar ele para o WhatsApp e no final pedir para o seu aluno, você está ciente desse acordo, ou desse contrato acima? E ele colocar ciente. Ponto, ele concordou, você está blindado. Ô fulano, você concordou comigo, você disse que estava ciente com o contrato que eu coloquei para você. Então perceba que isso blinda muito você e blinda de uma maneira de você conseguir dialogar com o seu cliente de uma forma educada. Você não precisa brigar com o seu aluno, mas mostrar que, cara, olha, eu mostrei para você aqui, esse era o nosso combinado. E aí você consegue fazer, né, essa negociação com o seu cliente. Então o contrato ele te blinda de muitos problemas. Beleza, Dudu? Eu fiz o contrato, mas eu ainda acho que o meu atendimento ele se torna muito frio com esse contrato. E é aí que eu vou mostrar para vocês que não é assim que funciona. No comentário anexado aqui embaixo, eu vou deixar um script pronto para você mandar para o seu aluno, tá? Para que não gere um climão e para que ele note muita importância no seu atendimento e como você é profissional. Nesse script você vai ressaltar a importância dele como aluno no seu horário. Você vai colocar para ele que a sua agenda ela é lotada, você tem tudo muito bem organizado e que você destinou aquele tempo para ele. Ou seja, você vai colocar na cabeça do seu aluno seu posicionamento perante ele. Ou seja, você está direcionado, organizado, horário respectivamente para fazer o atendimento dele. Então, fazendo com que ele esteja sempre em evidência. Então no script abaixo você vai ver que realmente facilita muito, use ele, depois você pode mandar uma mensagem para mim me falando sobre o feedback de como foi o uso desse script, mas é primariamente esse o objetivo, tá? É realmente mostrar o benefício. O benefício qual é? Eu estou com você, eu estou destinado a atender você nesse horário. E não a punição que é de cobrar a aula caso ele não esteja. Então mostrar sempre o benefício. Então você usando esse script mostra o benefício para o seu aluno, você minimiza um futuro desconforto, né, no seu cliente e você, nessa relação que vocês têm um com o outro, gera um ar de profissionalismo e principalmente observe esse benefício de como é importante estar ali com você no devido horário presente. Então, basicamente é isso. Não é para ficar algo frio, não é para ficar algo mecânico, é algo para realmente salientar o quão profissional você é. E para a gente encerrar esse vídeo, tá? Aula desmarcada é aula paga. Aula com menos de 24 horas de antecedência para desmarcar é aula cobrada. E principalmente use um contrato para blindar realmente você de possíveis incomodações, tá? Então o contrato te priva de ter esses climões que muitas vezes acontecem, que eu já passei em determinados momentos da vida. Então siga essas dicas. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, você vai fortalecer muito o Dodô aí, vai fortalecer muito a forma como eu estou buscando trazer os conteúdos para vocês e pode ter certeza que assim como eu sou beneficiado, vocês também são beneficiados e principalmente a nossa comunidade de personal trainer premium melhora. Então quanto mais bons profissionais a gente tiver no mercado, mais profissionais cobrando com um valor maior e menos aquele cara que praticamente cobra 20, 30 reais numa aula dada. Então, a ideia é essa, que todo mundo ganhe bem, mas para que isso aconteça, a nossa comunidade da área da saúde do personal trainer precisa melhorar e precisa melhorar muito. Então, se inscreva no canal, deixa o like e bora que semana que vem tem mais conteúdo aí para a gente enriquecer o nosso atendimento como personal trainer.